Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma etapa daqueles rascunhos que eu estava mostrando para vocês nos vídeos anteriores. Interessante que agora nós vamos ver como fazer um desenho, né, baseado em rascunhos que leva você a uma perfeição do desenho. Por exemplo, se você for desenhar essa garrafa de tubaína aqui, essa garrafa de refrigerante, não é uma propaganda, né? Eu só estou mostrando a garrafa. Nós vamos ter que usar os traços para nós não nos perdermos em não deixar a garrafa torta, fora de estética, né? Então é preciso usar os traços do meio, para nós ter a visibilidade da mesma distância de um lado para o outro, para que o desenho fique perfeito. Uma maçã, por exemplo, se eu for desenhar uma maçã, é importante que eu faça isso aqui, ó. Veja que interessante. Eu tive mais ou menos a ideia do meio aqui, né? Certo? Aqui e tal. Agora, olha só que interessante. Eu vou conseguir fazer esse desenho de uma forma que ele vai ficar correto. Não vai ficar torto, não vai ficar de uma forma assim que não fique legal, né? Porque quando você não tem assim uma certa medida, acaba não ficando bom, o trabalho, certo? Então o que você precisa fazer? Você precisa ter mais ou menos assim uma forma assim de você não se perder no desenho, para que o desenho fique bem uniforme, né? Não fica assim, o meio do desenho aqui mais grosso, aqui muito mais fino e desuniforme, que não é interessante quando você for fazer esse tipo de trabalho. E depois, em outros cursos, vocês vão ver como fazer jogo de pintura, jogo de cores, né? Jogo de sombra, luzes, certo? Aí vocês vão aprender isso. Veja que interessante. Então, aqui vocês já viram mais ou menos como é que a gente tem que fazer para a gente fazer um trabalho que ele venha ficar perfeito. Porque eu tenho certeza que vocês vão querer aprender a fazer um desenho, mas que esse desenho fica bonito, né? Esse desenho fica perfeito. Como eu estava dizendo para vocês, se formos desenhar, por exemplo, um vaso, por exemplo, né? For desenhar um vaso. Se nós for desenhar isso, tipo no zoiômetro, nós corremos um grande perigo de ter que estar riscando muito para... Vocês viram como foi rápido a maçã? Então, se você não faz isso, você corre aquele perigo de ter que estar se acertando muito e depois estar deformando o desenho. Então, veja que interessante. Puxa o risco do meio. Vamos puxar aqui, né? Aqui nós vamos fazer outra roda aqui. Tomar cuidado para que fique sempre no meio, certo? Sempre no meio aqui. Obedecer o meio, né? Veja que interessante, ó. Porque às vezes fala, mas por que esse risco no meio? Esse risco no meio, você vai ter ideia. Você vai ter ideia da distância daqui a aqui. Para não ficar torto o trabalho. Certo? Bom, para o trabalho não ficar torto, você vai ter que fazer isso. Olha só que interessante. Se nós formos puxando os traços, nós vamos ter que ir fazendo os traços. Que aí você vai estar vendo, olha, daqui, aqui, certo? Então, vai ficando meio que em cima da medida, certo? O trabalho, né? Vai ficando tipo que meio que em cima da medida. Então, nós precisamos usar essa técnica, porque aí você vai conseguir fazer o trabalho acertado, né? Olha só, se eu não tenho esse traço aqui, olha a diferença que eu já ia puxar, como que ia ficar deformado, né? Como eu tenho essa técnica, como eu estou usando essa técnica aqui, ó, então a mesma distância aqui eu vou usar para cá, talvez eu tenha que puxar essa aqui um pouquinho mais para cá, ó, e essa aqui na mesma distância aqui, eu vou puxar aqui, viram? Como é prático isso? Se eu não tenho esse risco aqui no meio, o que ia acontecer? Eu ia simplesmente fazer um trabalho que fica deformado, né? E fica repuxado
o trabalho não ia ficar bom. Vocês entenderam? Agora não. Agora com essa técnica aqui, você consegue chegar lá onde você quer, né? Se você vai, por exemplo, fazer qualquer tipo de trabalho, é bom você usar isso, porque vai te ajudar muito, né? Muito, muito mesmo, entendeu? Isso em qualquer coisa que você for fazer, se você for desenhar um rosto de uma pessoa, se você for desenhar qualquer coisa, tem pessoas que vai desenhar um rosto de uma pessoa, por exemplo, ele precisaria fazer isso aqui, ele precisaria fazer isso, olha, né? A direção do olho, a direção do nariz, tal, certo? Boca. Ele precisa fazer isso, senão ele corre o risco de deformar, certo? Por exemplo, vamos desenhar aqui uma garrafa e um copo, né? Uma garrafa e um copo, certo? Olha que interessante, ó. Ó, mais ou menos dentro da medida, né? Eu fiz o rascunho aqui. Então veja bem, essa garrafa aqui, como eu já tenho aqui a medida no meio aqui, eu já sei mais ou menos, né, aonde é que eu vou entrar aqui, certo? Veja que interessante, ó. Ó, não vou deformar o desenho. Por quê? Porque eu estou dentro de uma medida já, uma medida de um rascunho que vai funcionar, né? Olha que interessante, ó. Aí aqui eu vou puxar aqui, né, essa garrafa aqui. Aí depois, quando você for fazer uma garrafa com perfeição, se é uma garrafa de cerveja, por exemplo, que existe aquela onda lá, aí olha só que interessante, aí você vai conseguir, ó, fazer a abertura, o fechamento, certo? Tudo certinho, como pede a garrafa, entendeu? Como pede a garrafa, mas não é esse o caso aqui está fazendo outra coisa, né? Mas veja bem, sempre nesse rascunho, que vocês vão conseguir então fazer o trabalho, ele não vai ficar distorcido. Você vai olhar de longe, aí você não vai ver o trabalho aqui distorcido, você vai ver o trabalho dentro do padrão. Você vai ficar no padrão, né? Aquele desenho ali ficou certinho, mas a pessoa usa a técnica certa, né? Que ajuda. Você não gostaria de fazer um trabalho, desenhar aí um personagem, olha só o copo aqui, ó. Desenhar um personagem seu de uma forma rápida e que fique perfeito? Claro que você gostaria de fazer isso, né? Então, tem técnicas para isso, que facilita. Tem muitas pessoas que falam assim, gente, como ele desenha bem essa pessoa, né? Mas, gente, ele aprendeu técnicas que ajudam a fazer isso. Vocês entenderam o porquê desse risco aqui, ó? É até bom fazer esse risco aqui no meio, para você ter a ideia da boca aqui do copo, para não ficar errado também, entendeu? Olha, aí fica aqui, ó, mesma distância. Se não está mesma distância, você pode corrigir, porque você já viu que não está. Você pode corrigir mais para cá. E o trabalho vai ficar bonito. Agora, se eu for fazer isso aqui aleatório, sem isso aqui, eu corro o risco de deixar... Já fiz várias vezes e já percebi que a garrafa tinha ficado empenada, parecia que estava empenada, né? O copo parecia que tinha ficado empenado, distorcido. E nós queremos aprender do jeito certo, não é verdade? Então, para vocês terem uma ideia, voltando aqui na maçã, por exemplo, que eu fiz aqui, olha. Olha a perfeição que fica no trabalho, né? Eu quero dizer a vocês o seguinte, existe um mini curso na descrição e no primeiro comentário do vídeo, certo? Vocês podem aí, então, estar percebendo aí, né? Analisando esse primeiro comentário na descrição e fazendo aí esse mini curso para vocês, então, estar aprimorando essas técnicas maravilhosas. Isso aqui é só o começo. Tem muitas coisas boas aí, né? Que vai ajudar muito, sabe? Vai ajudar muito vocês. Então, como eu tenho mostrado aqui, sempre é bom usar a técnica dos traços. Por exemplo, olha, uma orelha, por exemplo, né? Eu preciso de traço também para a orelha. Por que eu preciso de traço para uma orelha? Porque ela
também precisa ficar na estética, ela não pode ficar torta, ela não pode ficar mais comprida, mais curta, mais, né, tem que ficar do tamanho que ela é realmente, né? Então eu vou desenhar aqui uma orelha, veja que interessante, ó. Vou desenhar aqui uma orelha, é muito interessante isso, olha só. Aqui é o seguinte, veja como facilita esse trabalho. Esse trabalho facilita e muito, gente. Muito, muito mesmo, sabe? Por exemplo, aqui, ó. Olha que interessante. Veja que fera que é fazer trabalho usando essas técnicas, sabe? É interessante que você vai aprimorando, usando essas técnicas, você vai gostando, com o tempo que você vai fazendo, você vai gostando de usar isso e vai ficando bom. Vai ficando bom, vai melhorando, aí você vai aperfeiçoando. Você fez isso aqui, agora você vai aperfeiçoando ela, vai puxando, aperfeiçoando, né? Você vai puxando dentro do rascunho e vai ficando uma coisa chique, entendeu? Vai ficando aí uma coisa boa, né? Um trabalho bom. Olha só para vocês terem uma ideia. Aí você vai puxando, olha. Aonde você precisa melhorar, onde você precisa puxar para cá, para lá, e você vai tendo ideia de aonde está, entendeu? Os traços que você quer fazer. E aí vai ficando o serviço perfeito, né? Aí você vai jogando a sombra agora, ó. Agora você vai jogar a sombra aqui. Olha que interessante, ó. Vou jogar sombra agora aqui, né? Sombrear para dar aquele destaque da orelha mesmo, né? Ó. Olha que legal. Sombreando, né? Certo? Isso vai sendo animador, sabe por quê? Você vai fazendo, vai sentindo que vai ficando bom, e você vai gostando. Você já viu aquele jogador de futebol que ele está jogando, e aí ele começa a ganhar, faz um gol, ele começa a gostar, aí ele está sempre pressionando o outro time? É em tudo acontece isso. Isso acontece em tudo, olha. Aí você vê que vai ficando uma orelha perfeita. Você vai puxando aonde os traços, aonde você acha que não está certo. Você vai melhorando, melhorando, né? Olha que coisa boa que vai ficando. Aí você fala, mas eu não consigo desenhar. Consegue sim, se você fazer esse mini curso, se você prestar atenção nisso, você vai ficar muito bom nesse tipo de trabalho. Certo? Viram que interessante? Fiz os traços, joguei o rascunho em cima e fica um trabalho bonito, né? Interessante. Mas eu só vou aprender uma coisa. No curso que você vai fazer, o mini curso, vai te dar o básico. Tem um curso também que depois vocês vão perceber isso, né, através do mini curso. Eu preciso desenhar o nariz. Eu vou desenhando o rosto da pessoa, tenho dificuldade de desenhar o nariz. Aquela mesma técnica. Você vai puxar os três riscos, certo? Você vai ter aí noção de como que é o nariz. E aí você vai analisando como é que você faz. Olha só. Para cá você vai ter a noção do tamanho, né, do nariz que você precisa fazer. E aí você vai puxando. Você vai puxando. É muito interessante essa técnica aqui. É muito interessante porque ajuda você a desenhar realmente. Ajuda você a desenhar. Olha que interessante. Veja como é legal essa técnica aqui. Muito, muito legal mesmo. Muito mesmo, viu? Interessante que você fala assim, mas
Eu não tenho paciência para fazer isso. Não, não tem mesmo não. Ninguém tem paciência para nada, até antes de pegar e fazer. Mas quando você usa uma técnica que vai te ajudar, aí você vai ver que vai funcionar, né? Agora nós vamos fazer aqui o buraco do nariz, olha que interessante. O buraco do nariz, né? Aí nós vamos agora acertando, fazendo os acertos, olha. Vamos fazer os acertos agora do nariz, ó. Olha que interessante, ó. Veja como é bom essa técnica de trabalho. Olha como a coisa flui mesmo. Ó. Certo? Você fica depois admirado de ver como que você conseguiu fazer um trabalho perfeito. Né? Você vai gostando do trabalho, vai gostando do que você está fazendo, à medida que você vai melhorando, usando técnicas para poder fazer esse trabalho. Certo? Vou fazer agora um sombreamento. Para vocês verem como é que fica. Esse sombreamento, ele vai dando mais vida, né? O trabalho que você precisa desenvolver, certo? Você precisa ir analisando. Olha só, olha a técnica do nariz como ficou legal. Aqui você desenha o nariz, ficou o trabalho perfeito, conforme é o nariz mesmo da pessoa. Se tiver aqui aquela ondulaçãozinha assim, né, você vai fazer igual dentro da medida, porque você fez a escala aqui. Interessante, não? Então, o que nós vimos hoje aqui? Nós vimos hoje aqui a maçã, usando uma técnica em cruz aqui, né? Certo? Usamos, né, esse vaso aqui, né? E usamos também aqui para fazer a garrafa, né? Fazer a garrafa aqui, mais ou menos o rascunho, deixando aqui, ó, deixando aqui a técnica da medida aqui, ó, certo? Meio aqui, medida aqui, medida aqui. Você vai fazendo o trabalho, vai deixando o trabalho dentro da medida certinha. E usamos também para fazer a orelha, dentro da medida, o nariz também. Interessante, gente. Existe, então, um mini curso na descrição do primeiro comentário do vídeo. Vai lá, tá bom? Obrigado, tá bom?